Olá, você está no Humanas Ensina. Eu sou Alessandro Mariano, acadêmico da UER, Universidade Estadual de Roraima, e você está participando agora de uma aula remota, de uma aula gravada, um vídeo fazendo parte de meu período de estágio, ok? Como nós já estamos fazendo já há algum tempo, estamos deixando vídeos de aulas aqui armazenado e você pode ficar à vontade e se sentir bem em vasculhar, em dar uma olhada em tudo que nós temos aqui no Humanas Ensina. Tá? Espero que você fique bem. Nós estamos continuando a falar do período da chegada, agora o período da chegada da família real ao Brasil. O último vídeo eu comentei sobre o final do Brasil Colônia, o que ocorreu no final do Brasil Colônia e a nossa, se não me engano, miscigenação do país, tá? Fica aí tranquilo que a gente já vai começar a falar sobre a vinda da família real ao Brasil e as estratégias inéditas do monarca português para que isso pudesse ocorrer e o que levou tanta coisa a ocorrer a partir dessas ideias novas que o monarca de Portugal teve para poder chegar até ao Brasil, tá? A vinda da família real para o Brasil, ela causou mudanças na história do nosso país e é engraçado que perceber que essas decisões foram totalmente sem precedentes, né, por Dom João VI, elas influenciam a nossa história de forma influenciam muito a nossa história, né? Depois que a corte portuguesa ela porta no Rio de Janeiro, esse mundo, né, o Brasil, ele nunca mais foi o mesmo, né? Aconteceu aqui de tudo que você possa imaginar, tá? E para a gente poder compreender e entender bem essa parte dessa chegada da família real ao Brasil, né, fazendo essas mudanças todas, como é mencionado, a gente tem que entender bastante desse contexto, né, o contexto histórico que estava ocorrendo no período, né, e a gente tem que começar a falar do Império de Napoleão Bonaparte. Tá? A França ela ficou aproximadamente uns 10 anos sem um rei, né, no poder, né, depois que teve a Revolução Francesa. E esse período todo, né, havia o que a França conseguiu, ela conseguiu desordem e crise, né, foram duas coisas que elas conseguiram, duas coisas que ela conseguiu nesse período aí. Então é um período de um terror no qual os franceses passavam, e isso levou milhares de mortes à guilhotina, que foi inventada nesse período, né, da Revolução Francesa, e a guilhotina levou uma quantidade grande de milhares de pessoas a morrer por ela, né? Isso é bem obscuro isso, né? Morrer na guilhotina. Tá, o povo ele não queria mais viver a situação que ele estava vivendo, né? Ele ansiava por uma liderança que assumisse logo o poder e tinha que ser uma liderança forte, uma liderança firme. Tá? Isso em 1799, com um golpe de 18 de Brumário, o general Napoleão Bonaparte ele assume o governo na França, mas não apenas o seu país natal. Ele também queria dominar todo o continente. Ele não se contentou através de um golpe que foi conferido por ele, não se contentou apenas na França, ele queria dominar toda a Europa, ele queria dominar todo o continente e um pouquinho a mais. Tá? O Portugal, ele já estava numa situação delicada, né? Porque ele já havia perdido a cidade de Oliveira, já em uma guerra que ela travou contra a Espanha, então ela perdeu a cidade de Oliveira. E essa guerra foi chamada da Guerra das Laranjas, né? Como a França era aliada à Espanha, os portugueses começaram a ser pressionados para
cortar relações diplomáticas com a Inglaterra. Você vê como é que começa o embaraço aí. E o Reino Unido ele não foi derrotado por Napoleão, né? A marinha inglesa ela era imbatível. Embora Napoleão tenha vencido no solo, né, tenha vencido em terra firme, nas águas ele não alcançou esse mesmo feito, não. Nas águas ele levou a pior, ele teve derrota nas águas, né? Tá, e como então Napoleão ele tenta derrubar a Inglaterra, né? Vamos entender a partir daí esse bloqueio continental. Em 1805, a França ela não conseguiu invadir a Inglaterra. Ela perdeu a Batalha de Trafalgar. Em 1806, a estratégia para vencê-la foi decretar um bloqueio continental. A partir dessa data, todos os países passaram a ser proibidos de comercializar com os ingleses. Foi esse bloqueio continental. E o nome veio bem a calhar mesmo. Um bloqueio continental para que nada chegasse até aos ingleses. Tá? A intenção do imperador francês era causar um corte de suprimentos e gerar ali uma crise econômica para os ingleses, né, para a Inglaterra. Então, bloquear os portos era fundamental. O foco estava sobre o Império Russo e a Península Ibérica, que já foi bastante comentado aqui nos vídeos que eu tenho postado. Tá? Então firmam o Acordo de Tilsit com o czar Alexandre I da Rússia, e ele garantiu o fechamento do extremo leste da Europa. Então esse acordo que ele faz com o czar Alexandre I da Rússia fecha a Europa pela parte do extremo leste da Europa, né? Fecha totalmente. Portugal ele estava na mesma condição de proibição no lado ocidental, com foco em Lisboa e em Porto, na cidade do Porto. A tentativa de permanecer neutro não parecia muito promissora. Então Portugal estava dando indícios que ele teria que aderir a um lado o mais rápido possível. Tá? Tinha uma longa história de aliança com o inglês, incluindo um acordo de proteção militar até. A situação era meio complicada, né? Bastante complexa nesse período aí. A mais forte nação adversária da França era a maior aliada de Portugal. Então, realmente, Portugal estava na chamada, na conhecida sinuca de bico. Tá, em 1807, o Napoleão ele determina que os portugueses fechassem os portos para as embarcações ingleses e prendesse os ingleses e confiscasse todos os bens dos ingleses que estavam chegando ou que já estavam em Portugal. Então, Dom João VI ele teve que decidir entre duas coisas. Primeiro, obedecer a Napoleão, né, romper as relações com a Inglaterra, violar tratados antigos, né? O risco era uma guerra entre as duas nações. Primeiro. A segunda era desobedecer e ter as terras portuguesas invadidas pelas tropas francesas. Né? Então ele tinha essas duas opiniões, essas duas ideias, né, para ele poder seguir. Isso Dom João VI. Né? Então, a partir desse contexto, a gente pode entender que a mudança sem precedentes que estavam ocorrendo na história dos monarcas foi extremamente grande, né? Então tinha muita coisa ali por trás nas decisões que Dom João VI ia tomar, e com certeza eram decisões inéditas para ele, não só para ele, mas para todo Portugal, né? Então tá, vamos entender a partir de agora então quais foram os motivos da vinda da família real portuguesa, né, aqui para o Brasil. Né? Quais foram os motivos reais disso? Bom, na passagem de 1807 para 1808 aconteceu a vinda
da família real para o Brasil, ou a transferência da corte portuguesa, como muitos falam também, né? Com esse advento, o Rio de Janeiro agora ele passa a ser a capital do Reino de Portugal. Não é a capital do Brasil, é a capital do Reino de Portugal. Tá? A razão é clara, né? A razão não tinha outra. A Portugal seria invadido, ia ser derrotado, se não fosse feito alguma coisa. Então, o confronto direto era um caminho de derrota, era um caminho do fracasso total. Então, Dom João ele contou com a ajuda dos ingleses para fugir de Napoleão, né? Em uma convenção, ele selou um acordo com o rei Jorge III. Eles compactuaram em que a Inglaterra reconheceria a Casa de Bragança como a legítima governante de Portugal. Começou. Grava esse nome, Bragança. Casa de Bragança. Bom, a travessia pelo oceano rumo ao Brasil já estava segura, já estava assegurada, né? Estava certo. Então, nenhum rei havia visitado territórios ultramarinhos, né? Do outro lado do mar, né? Residir e mudar a corte do território foi mais um dos atos sem precedentes para Dom João VI. Vamos lá. A transferência da corte portuguesa foi uma ideia repentina ou foi um plano arquitetado? Né? Será que foi algo de susto ou algo muito bem pensado? Bom, em novembro de 1807, Dom João VI ele tinha recebido um exemplar, né, de um jornal parisiense, e nele Napoleão estava afirmando que os Bragança não governariam mais a Europa. Tá? Então, não seria mais os Bragança que iriam governar na Europa. Então, Bonaparte ele tinha negociado com os espanhóis através do Tratado de Fontainebleau. Eles eram aliados desde a Guerra das Laranjas e poderiam tomar parte do território português. Tá? É o que esse tratado dizia. A ideia de transferir a corte portuguesa ela não era uma ideia nova, né? A decisão já havia sido analisada por diferentes reis, ministros, conselheiros, que ao longo do tempo, de quase 3 séculos, eles já pensavam nessa ideia, né? Fazendo dela uma possibilidade. Então era chegada a hora de botar o plano para ser executado. Então chegou um momento perfeito. Se eles queriam uma desculpa, essa era a desculpa para poder colocar esse plano para funcionar. Então em Portugal, a proclamar rei como um imperador de Ocidente já era o rei como imperador do Ocidente já era antiga. Em contrapartida, o vice-rei seria indicado para governar Portugal. Então a ideia de que atravessaria o mar, no Ocidente haveria um rei mesmo para governar todo o Ocidente, e o vice-rei estaria em Portugal para governar Portugal. Essa era uma das ideias, uma da estratégia iniciais. E ela não foi nada improvisada. E as mudanças funcionou no final de 1807. Então, não tinha nada de improviso nas coisas que ocorreram. Né? Eles aconteceram como deveriam acontecer, como estavam no planos dele já há 3 séculos, colocando as ideias, pensando nessas ideias e reformulando de como poderia isso ocorrer ano após ano. A estratégia ela deu origem a uma expressão que continua sendo usada ao descobrir o significado e descobrir uma parte da história também, né? Então, o que ocorreu nesse período aí trouxe aquela expressão tão famosa para nós aqui e também na Europa,
que é haver navios. Ele ficou a ver navios, né? Foi daí que veio essa expressão. Por quê? Quando o general Janot ele chega a Lisboa com as tropas francesas, ele já ia, a ideia dele ia para prender o rei. Ele teve uma surpresa quando chegou em Portugal, né? Não havia rei, não havia corte, não havia ninguém para prender. Então eles, os soldados, eles viram apenas os navios dos portugueses partindo. Estavam já inalcançáveis já no horizonte do mar, né? Por isso que vem a expressão. Então eles ficaram a ver os navios já saindo de Portugal, sem poder fazer absolutamente nada. Esse detalhe, né, da saída, ela também atesta que a saída de Dom João VI para o Brasil, ela não foi improvisada. Mas esse detalhe pode contextualizar que foi algo bem pensado, né? Foi muito bem pensado, na verdade. Tá? Como a gente pode explicar, como que a gente poderia, então, explicar que ele teria tempo de zarpar, né, com as tropas inimigas chegando, que já estavam em território português? Não teria tempo hábil para organizar a tripulação, organizar a corte, organizar a família real, organizar tudo isso, né? E quantos barcos foram, quantos vieram, né? Como fazer isso se tem uma tropa praticamente batendo na porta da cidade? Não ia ter tempo para isso, se fosse improvisado. Bom, não se tratava apenas de um navio. Nem eram poucos tripulantes, lógico, né? Estima-se que foram entre 10 e 15 mil pessoas que embarcaram para o Brasil, além de trazer até as mobílias, tá? Então houve mudança mesmo para cá. Só que não foi caminhão, foi barco, foi navio, né? Trouxeram todo o mobiliário que essas pessoas tinham, né? Ou boa parte dele, né? A parte mais importante, claro, né? Para ter uma saída mais clara. Então, de 10 a 15 mil pessoas vieram então com a família real para o Brasil iniciar aqui um novo mundo, né? Isso em 1808. Tem um livro muito bacana que eu li, né, já há muito tempo atrás, agora eu peguei ele novamente para dar uma revisada, para falar sobre esse tema, que o nome do livro é 1808. É muito bacana. Se alguém tiver a oportunidade de ir atrás desse livro, se já leu esse livro também, ele tem inúmeras informações extremamente importantes, tá, para esse período para cá, que pode corroborar bastante com o que está sendo dito hoje, que eu acredito que em vários outros lugares também tem muitas ideias, tem muitas histórias para contar sobre isso. Mas vamos dar prosseguimento. Bom, toda a corte ela embarca, ela tem as suas alfaias, tem as baixelas, tem os quadros, ela tem as bibliotecas reais, tem as joias reais. Tudo isso separado para trazer aqui ao Brasil, porque não ficou nada disso para trás. Tá? São coisas grandes, pesadas e de um contexto histórico gigantesco também. Tá? Devido a essa partida, a cultura ocidental ela chega ao outro lado do oceano. Se o Dom João tivesse ficado, com certeza ele teria sido destronado e muitas dessas coisas a gente não ia ver acontecendo para cá. Então, sobre o príncipe português, um historiador chamado de Oliveira Lima, ele escreve o seguinte, deixa eu ler aqui. Escapava de todas as humilhações sofridas por seus parentes castelhanos e mantinha-se na plenitude dos seus direitos, pretensões e esperanças. Era como que uma ameaça viva e constante à manutenção da integridade
do sistema napoleônico. Então, o historiador Oliveira Lima, ele faz esse pequeno, escreve, né, eu tirei essas ideias dele, desse historiador, para falar um pouco sobre esse período também. Por isso que eles não poderiam ficar em Portugal, que o sistema napoleônico iria acabar com eles, com certeza. E vindo para cá, eles puderam manter, né, tanto os status como também as prerrogativas que tinham, tanto o rei como o príncipe. No caso, o escrito foi diretamente para o príncipe. Tá? Os que ficaram foram aconselhados a receber pacificamente todas as tropas dos inimigos, né, a tropa invasora, para evitar o derramamento de sangue. Simplesmente, não tinha mais o que fazer. Aqueles que não puderam vir, não teria como você deixar os habitantes do país todo. Então, alguns deles ficaram e simplesmente receberam as tropas, foram indicados para receber as tropas de forma amigável, sem nenhum derramamento de sangue, para que essa história não ficasse mais obscura ainda. Né? Bom, no dia 16 de novembro de 1807, a Marinha Britânica ela chega ao Foz do Rio. Perdão. Chega ao Foz do Rio Tejo, em território português. Tá? Não é Foz do Rio de Janeiro, não. É o Rio Tejo, aqui na Europa, território português. Tá? 7.000 homens foram designados para proteger a família real portuguesa e escoltá-la até o Brasil. Então, tem essa escolta também para proteção da família real, e foram em torno aí de 7.000 homens que vieram fazendo essa escolta para a família real chegar com segurança e integridade física aqui no Brasil. Bom, Portugal foi invadida por volta de 50.000 soldados franceses, né, e espanhóis também, em busca de uma corte que já estava ausente. Haver navios, a nobreza, os intelectuais, os artistas, os burgueses e vários outros também, todos eles estavam em direção a um novo mundo. E por essa razão, seus inimigos eles ficaram a ver navios. Gastão Reis, um economista e palestrante, ele comenta o seguinte sobre Napoleão. Napoleão, certa feita, disse que respeitava 3 generais: o general russo, Inverno, o general que o derrotou em Waterloo e Wellington, né, em Wellington, e ainda o príncipe regente português, que ainda arremata: foi o único que me enganou. Foi a palavra de Napoleão. Né? Apenas os 3 que ele respeitava. O general russo, o Inverno de Waterloo, né, em Wellington, e ainda o príncipe português, que foi o único que enganou a Napoleão, né, vindo e deixando ele e as tropas a ver navios. Tá, D. João VI foi o único monarca a não ser destronado entre aqueles que Napoleão havia decidido destronar, né? O único que escapou. Bom, ele venceu atravessando o Atlântico. Ele deslocou a capital de uma área do país para outra, e o Brasil ainda pertencia a Portugal, era parte de seu território. Lembra que a independência é em 1822, nós estamos falando de 1807, 1808. Tá? Para Dom Duarte Pio de Bragança, o descendente da família real, não foi uma fuga, foi uma mudança estratégica para não ser capturado como
como foi o rei da Espanha. Tá? Portugal ele se torna inconquistável, né? Mesmo que territorialmente ocupado, assim como no xadrez. Se o rei não for deposto, então não houve vitória para Napoleão. Né? Apesar do rei ele ter atravessado o Atlântico, estar em outro país, né, em outro continente, né, como ele não foi destronado por Napoleão, então Napoleão não venceu o rei Dom João VI. Né? Simplesmente não houve condições de batalha. Bom, os próprios portugueses eles escreviam para o rei dizendo que o futuro de Portugal estava no Brasil. Com o rei em território já ultramarino, né, do outro lado do mar, o Brasil ele percebia que faltava uma constituição como nação. E exatamente o que faltava era o rei. Era o regente maior de Portugal, que era só ele que faltava aqui para poder receber então uma constituição ou ser constituída como nação. Né? Bom, 3 elementos essenciais que faltava aqui para o Brasil. Quer dizer, na verdade são 3 elementos que é necessário para formar uma nação. Um dos elementos é o território, e o Brasil tinha. Era o povo, o Brasil tinha. E um poder soberano, que o Brasil passa a ter agora. Passou a ter com a chegada de Dom João VI. Bom, como era só o último que estava faltando para o Brasil, mudou tudo quando a família chegou. E o padre Luís Gonçalves dos Santos, um cônego da Capela Imperial, ele comentou o seguinte sobre a vinda da família real para o Rio de Janeiro. Né? Ele fala o seguinte: nunca correio algum trouxe notícias mais tristes e, ao mesmo tempo, mais lisonjeiras. Enquanto as lágrimas corriam dos olhos de todos, e muitos ficaram sem poder articular uma só palavra ao ouvir tão apavorante novidade sobre a invasão de Portugal, ao mesmo tempo, se grandes eram os motivos da mágoa e aflição, não menores era a causa de consolo, de prazer. Em uma nova ordem de coisas ia principiar nessa parte do hemisfério. O Império do Brasil já se considerava projetado e ansiosamente suspirávamos pela poderosa mão do príncipe regente, nosso Senhor, para lançar a primeira pedra da futura grandeza, prosperidade e poder do novo império. Fecha aspas. Então, essa é a parte da carta do padre Luís Gonçalves dos Santos, comentando e falando da tristeza que foi a tomada de Portugal, né, pelas tropas francesas, mas também uma visão nova de mundo novo com a chegada da família real aqui ao Brasil, podendo daqui então formar essa nação que já estava sendo cogitada já há algum tempo a ser formada. Então tinha tudo. Se tinha território e tinha povo, faltava só o poder soberano, e esse poder chegou, e era o que alegrava, o que consolava, na verdade, aqueles que saíram de Portugal e aqueles que receberam a notícia da invasão de Portugal. Para lançar essa pedra da futura grandeza, Dom João VI ainda ele teria muito trabalho para fazer. O Brasil precisava de ter muitas mudanças. Precisava haver muitas mudanças no Brasil. Lembra do Marquês de Pombal? O tanto de coisa que ele mudou, que ainda ficou por aqui. Coisas que infelizmente não teve como voltar atrás depois dele. Então teve muita coisa aí para fazer de diferente. Então quais foram então as mudanças com a vinda da família
real para o Brasil. Bom, a vinda da família real, ela terminou no dia 22 de janeiro de 1808. Foi uma viagem de 54 dias em alto mar. Eles desembarcaram em Salvador e, após alguns dias, dirigiram-se ao Rio de Janeiro. Desembarcaram lá no dia 8 de março. O povo prestou todas as homenagens que estavam ao seu alcance. O rei foi recebido com uma grande festividade, né, do que era possível fazer na época, por aqueles que estavam lá. Em contrapartida, a principal preocupação de Dom João VI era deixar a imagem de um rei bondoso e protetor da população. Então essa é a parte que ele queria, esse é o estereótipo que ele queria colocar para o povo, um rei bondoso e preocupado com a população. As mudanças que ele provocou, eles transformaram a sociedade, a economia e a política. Então desde o início ele estava com essa preocupação em fazer realmente com que o povo visse ele como uma pessoa bondosa e que pensasse na proteção do seu povo. Que agora, do outro lado do mar, é aqui onde nós estamos. Em 48 horas depois do seu desembarque, ele organizou um gabinete e ele já fundou o primeiro ministério. Ele precisava criar estradas, escolas, tribunais, fábricas, banco, moeda, comércio, imprensa, biblioteca, hospitais, comunicação eficiente. Essas medidas ainda não estavam funcionando no Brasil. Então ele tinha esse monte de coisa para fazer, né, funcionar, fazer andar para frente, né? Então Dom João VI ele trouxe, lógico, o Tesouro da Coroa, né? Então o Tesouro da Coroa portuguesa era uma quantia equivalente a 220 milhões de libras e libras esterlinas. A novidade e os investimentos eles começaram a aparecer numa velocidade também sem precedentes. A primeira grande mudança alterou completamente a economia. Tá? O maior benefício que o Brasil recebe com a vinda da família de Portugal pelo menos são duas ações descritas abaixo, foram essenciais para o sistema colonial do Brasil. Primeiro, no Rio de Janeiro, Dom João VI ele concedeu a liberdade de comércio e de indústria. Isso já é um grande avanço, né? Em Salvador, ele abriu os portos para o comércio com nações amigas. Isso foi um marco de liberdade também econômica do Brasil. A abertura dos portos significava a libertação do mercantilismo, né? E marcava o início do período joanino. Tá? Então, essa dependência, né, do mercantilismo que ocorria já há algum tempo nos portos do Brasil, agora já não tem mais. Agora existe uma liberdade de mercado, uma liberdade onde o Brasil pode negociar com outras nações, né, nações amigas, né? Claro. E ali começar a expandir o comércio de forma exponencial. Tá? Então esse período é chamado de joanino. Tá? Essas ações beneficiaram a economia brasileira, a Europa também, porque a Europa estava enfrentando uma crise devido do bloqueio continental, lembra que eu tinha comentado? Então, depois do bloqueio continental, a Europa passou por uma grande crise, né? E também teve o resultado das guerras napoleônicas, né? A manutenção do comércio em outros países era cada vez mais difícil, né? Então, outros países fazer negócio com a França ficou bastante complicado. Bom, além disso, a Inglaterra ela estava, né, se desenvolvendo também rapidamente, por causa que lá estava ocorrendo a Revolução Industrial e não havia concorrência aos seus produtos. Então a Inglaterra houve um salto grande com a Revolução Industrial.
Ao descrever a abertura dos portos no Brasil, a historiografia moderna ensina que o interesse inglês ditava como tudo deveria ser. Os ingleses se beneficiaram, mas não exclusivamente. Então, com esse momento, então, com a Revolução Industrial na Inglaterra, os ingleses eles tinham quase que um monopólio de indústrias. E com o mercantilismo ocorrendo também, existia também o monopólio do comércio marítimo. E a abertura do porto no Brasil, ele tira esses monopólios, acaba com esses monopólios. Primeiro acaba com toda a nossa dependência do mercantilismo. E também abre mercado para outros países que também não ficam totalmente dependentes da Inglaterra com a sua Revolução Industrial. Tá? Então o Brasil estava livre de proibições, ele já estava trabalhando com inúmeras indústrias começando a despontar, novas estradas foram abertas, e antes as províncias estavam isoladas, mas desde então a conexão passou a facilitar o transporte e o escoamento também de produtos. Né? Aquelas vilas mais isoladas do Brasil agora começam a ser interligadas por estradas e começa a haver então uma escoação dos seus produtos para todos os lados do Brasil. E isso o comércio agradece muito, né, esse ocorrido. Bom, mas isso também não era tudo. Outras mudanças aconteceram. Né? A consequência da vinda da família real também traz outras mudanças bastante significativas. Primeiro, o Rio de Janeiro agora, para o Brasil, ele está como centro para tudo, né, para o todo. Não é mais uma cidade isolada, ela começa a ser uma cidade, a principal cidade então do país. Né, e os edifícios públicos eles começam a ser erguidos, novos serviços também começam a ser oferecidos, né, serviços assim como cabeleireiro, chapeiro, modista, que existia na época. Tem vários tipos de serviços que começam a ser oferecidos com essa chegada. Lembra que de 10 a 15 mil pessoas saíram de Portugal e de 5 a 7 mil pessoas também fizeram a escolta da família real portuguesa até o Brasil. Então, a Academia Real Militar ela é inaugurada também no Brasil. E ela foi a primeira escola superior de medicina, além de ensinar também a engenharia civil e ensinar a mineração. O Brasil já trabalhava com a extração de minério, mas não tinha formação aqui no país, né, em escala superior, né, da escola superior. Então, medicina, engenharia civil, mineração, tudo isso aí ajudou demais a estruturar toda uma mudança que houve aqui no país. Bom, outras criações que ocorreram aqui no Brasil foram a Biblioteca Nacional, veio para cá, o Museu Nacional foi criado, a Real Fábrica de Pólvora foi criada no Brasil, o Banco do Brasil foi criado, o Laboratório Químico Prático foi criado também, o Jardim Botânico foi criado, o Real Teatro de São João foi criado, a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado em território nacional, foi criado também. Então, o esforço para construir um Brasil não foi apenas administrativo. Dom João tinha outro projeto conhecido como empreendimento civilizatório. Tá? Apesar dos grandes avanços que Dom João trouxe com a vinda para o Brasil, todas essas estruturas formadas, né? Tudo isso que ele inaugurou aqui no nosso território, com a vinda dele para cá, não para só nisso. Então ele tinha um empreendimento civilizatório
muito grande. O que foi esse empreendimento civilizatório? Tá? A meta do projeto era a promoção das artes e da cultura. Para o monarca Dom João, ele era preciso trazer ao Brasil o refinamento, o bom gosto dos hábitos já desenvolvidos na Europa. Então ele quer trazer aqueles costumes, aqueles hábitos e parte, né, da cultura da Europa para o Brasil. Então a Real Biblioteca, ela contava com um acervo inicial de mais de 60 mil livros. Eram volumes, eram mapas, eram manuscritos, eram estampas, eram medalhas. Então, esses 60 mil volumes que vieram para cá, eles faziam parte de todo esse acervo, né, da Real Biblioteca. Então, também foi contratada uma famosa missão artística francesa sob a responsabilidade de Joaquim Le Breton, o secretário perpétuo da seção de artes de belas artes do Instituto da França. A missão trouxe artistas renomados da época. Ele incluía pintores renomados, escultores, músicos, carpinteiros, mestres de obras e até Jean-Baptiste Debret, o pintor favorito de Napoleão Bonaparte. Tá? O principal objetivo era criar uma academia de artes, ciências e ofícios no Brasil. Então era esse pensamento que Dom João tem, ele coloca isso em prática, trabalhando com artes, ciências e ofícios, né, constituindo aí o início de uma grande revolução para o Brasil, né, com a chegada da família real para cá, né? O que mais ela mudou, né? Tanta coisa que ela mudou nessa vinda aqui para o Brasil. Na música, as mais belas canções da época foram compostas pelo padre José Maurício e pelo compositor Marcos Portugal. A partir de 1808, é possível observar a sofisticação dos hábitos da sociedade carioca, a diferença dos anúncios do jornal Gazeta do Rio de Janeiro demonstra toda a mudança que ocorre na época. No começo, notava-se uma sociedade fechada para o mundo. Os serviços oferecidos eram produtos simples, como aluguel de cavalos, de carroças, a venda de terrenos e casas e alguns serviços básicos como aula de catecismo, de língua portuguesa, de história e geografia. A partir de 1810, o tom e o conteúdo dos anúncios eles mudaram de forma radical aqui no jornal, né, a Gazeta do Rio de Janeiro. Em vez de casas e cavalos e escravos, né, que eram anunciados, ele passa a ser oferecidos piano, livro, tecidos de linho, lenços de seda, champanhe, água de colônia, leque, luvas, vasos de porcelana, quadros, relógios e uma infinidade de outras mercadorias importadas. Então, muda completamente todo o sentido dos anúncios do jornal. E começa a ver essa mudança bastante radical. Bom, outras mudanças causadas pela economia por causa da vinda da família real portuguesa, ela foi, primeiro, com o crescimento dos centros urbanos, foram necessários mais escravos para atender às demandas. A lei que não permitia a criação de fábricas no Brasil, ela foi cancelada. A gente está em 1810, a Revolução Industrial já passou, já começou já há algum tempo na Europa, e aqui no Brasil tinha uma lei que proibia a criação de fábricas, né, de produtos aqui no Brasil, né? Então houve essa quebra, né? Graças a Deus essa lei cai. Houve a diversificação de produtos na colônia, houve um aumento na exportação de produtos como o açúcar e o café, e a escravidão ainda estava enraizada. Essa não foi nesse período que cai, não. Demorou um pouquinho mais, um belo pouquinho mais.
Tá? Em 1810, também foi assinado um importante tratado entre Portugal e Inglaterra, o Tratado de Aliança e Amizade, de Comércio e Navegação. Tá? Esse tratado ele foi assinado foi assinado com o Reino Unido, estreitar laços comerciais e políticos. Nela lia-se o seguinte: o Tratado de Aliança, o Tratado de Amizade e Aliança entre os muitos altos e muito poderosos senhores, o príncipe regente de Portugal e Earley do Reino Unido e da Grã-Bretanha e Irlanda, assinado no Rio de Janeiro pelos plenipotenciários de uma e outra corte em 19 de fevereiro de 1810 e ratificado por ambas no Rio de Janeiro na Impressão Régio 1810. Então é estabelecido nesse tratado vantagens comerciais para produtos ingleses. O imposto de importação deles seria de 15%, enquanto dos outros países seria de 24%. O fim do tráfico negreiro, direito de extraterritorialidade, aos súditos ingleses que cometessem crimes em território português seriam processados conforme as leis da Inglaterra. A permissão para a construção de cemitério e templos protestantes e a não implementação da Inquisição no Brasil. Então, essas duas últimas partes, deixa eu pegar. Portugal é um país católico, né? E quem fazia parte das navegações, quem começou a fazer parte das navegações, foi a chamada, não era a corte, não era a corte de Cristo, era uma ordem remanescente dos Cavaleiros Templários ainda, da Ordem de Cristo, né? E tinha como grão-mestre Pedro Álvares Cabral. E esse grão-mestre, que é Pedro Álvares Cabral, ele conseguiu tornar alguns cavaleiros da Ordem de Cristo navegadores, e alguns navegadores ele concedeu a honra de ser um cavaleiro da Ordem de Cristo. Então, o Brasil, quando ele foi descoberto, né, por Pedro Álvares Cabral, ele foi colonizado. Logo vieram os padres jesuítas estabelecer aqui a cultura do ensino, né? E era a igreja católica que estava aqui. Não havia templos de igreja protestante, como ocorria em boa parte da Europa. Tá? E a partir de agora começa a fazer parte também, né? E não implementação da Inquisição no Brasil. A Inquisição foi aquele período, né, totalmente ruim para a história da igreja do que ocorreu, e foi proibido vir para cá, né, aqui para o Brasil, esse tipo de pensamento inquisitório. Tá? Apesar de tudo, foi feito em 19 de outubro de 1815, que ocorrem então essas mudanças, né? Todas as mudanças que eu tinha colocado para vocês, que eu mencionei. O Reino Unido a Portugal e Algarves é também uma mudança que ocorre aqui no país. Bom, a independência do Brasil ela foi antecipada. Dom João VI o elevou ao Reino Unido, a Portugal e Algarves. O Rio de Janeiro tornou-se sede da coroa oficialmente, e o Brasil não era mais colônia. A decisão foi tomada após o acordo entre países europeus, que eu mencionei agora também, né? Mais uma parte desse acordo era fazer com que o Brasil não fosse mais colônia, e a partir daí então
houve uma independência antecipada, né? Agora aqui era reconhecido como Reino Unido a Portugal e Algarves. Acho que essa foi a mudança mais significativa que houve também nesse período. E, bom, até aqui eu espero que tenha ficado tudo bem interessante, bem conciso daquilo que a gente está falando. Tá? Eu vou terminar por aqui agora e no próximo momento eu vou voltar com o restante do que ocorre também nessa história. Mas até esse momento dessa mudança é onde eu gostaria de chegar hoje. Tá? E espero que vocês tenham entendido, espero que esteja tudo bem. E até uma próxima vez e até lá.